Olá pessoal, seguidores da Companhia dos Astros, tudo bom? Eu gostaria de falar hoje sobre uma questão importante para a astrologia, que é a questão das previsões astrológicas. A gente está vivendo uma época muito conturbada, que foi marcada, por exemplo, por o equinócio de 20 de março que aconteceu agora, que marca todo o próximo ano, até o próximo equinócio de 20 de março de 19, o Sol em Áries, ele começou recebendo uma quadratura de Marte, que está indicando que durante todo esse ano nós vamos ter ânimos extremamente exaltados. Isso está acontecendo. Também fala de um aspecto muito complicado, que é um Plutão fazendo uma quadratura a Mercúrio e Vênus. Isso indica que durante todo esse ano também a gente vai ter, em geral, do ponto de vista coletivo, principalmente no mundo todo, mas principalmente no Brasil, a gente vai ter discursos totalmente apaixonados, Plutão, Vênus, discursos absolutamente ácidos, radicais e destrutivos que têm a ver com Plutão e Mercúrio. Então, é bom a gente saber que a maré está assoprando nessa direção. Se a gente intensificar isso, a coisa tende a ficar pior. Então, o objetivo desse vídeo é começar a mostrar o que a astrologia pode oferecer em termos de previsão. As técnicas astrológicas, elas são muito poderosas, mas elas não são infinitas. Então eu gostaria de falar nesse vídeo exatamente até onde vai a capacidade da astrologia de prever acontecimentos e fatos pontuais. Existem algumas coisas fantásticas e existem algumas limitações da astrologia que a gente precisa ter claro. Vamos lá. A gente está vivendo esse momento extremamente conturbado, com uma recente prisão de um ex-presidente da República, e muitos perguntam até onde isso vai. Por exemplo, com o Lula, ele vai continuar preso? Ele vai ser solto? São perguntas que dependem de algumas, do ponto de vista astrológico, são perguntas que dependem de alguns fatores que eu gostaria de comentar com vocês. Na verdade, qualquer tipo de previsão astrológica, para uma pessoa em particular, ela vai depender extremamente da exatidão dos dados astrológicos dessa pessoa. E daí a gente já pode separar, ou melhor dizendo, a partir daí a gente pode perceber que, no caso específico do ex-presidente Lula, os dados astrológicos não são exatos. Só para vocês terem uma ideia, existem 13 versões diferentes de mapas natais do ex-presidente Lula. Ou seja, quem se arrisca a fazer previsões absolutamente fatais está tendo um grau de imprecisão. Pode até acertar, mas não necessariamente. Isso em primeiro lugar. Então precisa-se ter esses dados. Só que... e tem mais uma coisa. Nem sempre o dado, a hora de nascimento, o local e data exata que constam na certidão de nascimento é a real. Tem mais esse fator. Mas vamos deixar isso de lado. O que é mais importante do ponto de vista da astrologia em termos de precisão é o seguinte: as previsões astrológicas, elas funcionam. Eu vou fazer um paralelo. Não existe uma correspondência exata, mas é muito semelhante. Quando a gente lê uma previsão de tempo, a gente vê, olha, essa semana vai chover muito forte. Ou essa semana vai fazer um sol, as temperaturas vão subir demais. Então, naturalmente, a gente
sabe que deve ocorrer algo nessa direção das previsões. Elas serão absolutamente exatas? Não, mas elas indicam uma tendência. Aí você pode me perguntar, Sérgio, mas a previsão do tempo sempre erra. Mas se errasse mais do que acertasse, não se usaria a previsão do tempo para funcionamento dos aeroportos, para funcionamento dos cursos marítimos, para agricultura. Ou seja, ela erra? Sim, ela erra, mas ela acerta muito mais do que ela erra, porque senão ela não teria utilidade nenhuma, não seria estudada e não seria nem utilizada, não teria sentido prático. Ok? Então, a partir daí, a gente tem Deixa eu dar um exemplo. Se vem um alerta de tsunami, se vocês lembram do tsunami que ocorreu na Indonésia. Se acontece um alerta de tsunami, ou seja, a previsão do tempo indica que existe uma alta probabilidade de um desastre tipo tsunami numa determinada região, num determinado momento, numa época. Bom, é impossível para quem fez a previsão ter a certeza da dimensão daquilo que ele previu e da exatidão, se vai ser um pouco antes, um pouco depois, mas ele sabe que as causas que levam ao tsunami estão surgindo e indicam com uma grande probabilidade que deve ocorrer. E aí a gente pode não acertar em cima, mas seria loucura você não se guiar por uma previsão dessas. Afinal, pode acontecer. A astrologia tem uma semelhança, não é igual, porque as técnicas astrológicas são completamente diferentes. Tá ok? A astrologia ela trabalha com uma linguagem simbólica, ela faz uma comparação do que acontece em cima com o que acontece embaixo. Existe uma analogia. Então, baseada nesse princípio, é que ela vai olhar o céu para tentar descobrir como é que está, vamos dizer, entre aspas, o clima aqui embaixo. A astrologia, ela prevê com alto grau de precisão épocas favoráveis e desfavoráveis em várias áreas de atividades. Isso não há dúvida. Dá para acreditar nessas épocas e, inclusive, particularizar se você souber a época certinha do seu mapa. E aí, através de um astrólogo, de um profissional que conheça as técnicas de previsão, você vai conseguir previsões acertadas a seu respeito. Mas uma previsão específica depende do mapa exato. E mesmo que muitas vezes sejam exatas as previsões, as próprias técnicas podem indicar indas e vindas, marchas, contramarchas, e eventualmente aquilo que está indo numa direção pode se desfazer e voltar. Isso aparece dentro do mapa. Então é difícil para o astrólogo dizer vai acontecer isso. Ele pode falar tem grande chance de acontecer, tome cuidado, assim como o alerta de tsunami que eu exemplifiquei. Mas pode haver um alerta de tsunami e as forças da natureza se diluírem a ponto de, apesar do alerta, o tsunami não acontecer. Ok? Então, as previsões astrológicas, vocês precisam entender que elas são muito mais como tendências, como alertas, do que um fatalismo efetivamente vai acontecer. Tem mais uma coisa. Eu vou dar um outro exemplo para explicar como é que funciona as previsões astrológicas. Imagina que você está dentro do mar, você estava na praia, entrou no mar. Muito bem. A partir do momento que você está no mar, você decide voltar para a praia. Só que aí a maré começa a puxar você para o alto mar. Vai acontecer, só tem duas possibilidades. Ou você vai fazer força para voltar para a praia, e essa força é maior do que a maré, e aí efetivamente você volta para a praia. Ou não, você não consegue, porque a força do mar foi maior. Esse exemplo, com isso eu quero dizer o seguinte, nessas questões das previsões astrológicas, existem os fatores externos, que é como se fosse a maré te puxando para o mar,
e você querendo ir em direção à praia. Existem duas forças que agem uma contra a outra, ou às vezes você está querendo ir para a praia e a força e ao mesmo tempo a maré está indo para a praia. Então você faz pouca força e no instantinho chega na praia. Se for ao contrário, vai depender de qual força é maior. Elas não vão se anular, uma vai ser mais forte que a outra. E aí, o que vai acontecer? Se a sua vontade, ou melhor dizendo, seu livre-arbítrio for maior do que a força do mar te puxando contra, você vai voltar para a praia. Pode ser que não aconteça isso. Ok? Então, quando a gente olha previsões astrológicas, a gente está tentando dimensionar a força do mar, a força dos eventos externos, que é através de determinadas técnicas, a força interna, que é determinada, que é prevista através de outras técnicas, e o astrólogo vai tentar fazer um equilíbrio da leitura dessas forças para tentar indicar o que deve acontecer. Então vocês vejam que o trabalho do astrólogo é muito complexo, porque ele tem que analisar essas forças e ela tem que e ele tem que dizer, olha, tá mais para esse lado, tá mais para você se afogar ou tá mais para você se salvar. Então ele fica mais difícil para o astrólogo dizer, vai acontecer isso. Muitas vezes, quando as duas forças estão na mesma direção, ele pode até dizer. Quando estão em direções contrárias, fica muito mais difícil. Ok? A astrologia, ela tem, basicamente, eu não vou discorrer nesse vídeo sobre técnicas, mas eu gostaria de citar 3 técnicas absolutamente essenciais para se fazer previsão astrológica. São as progressões, os trânsitos e a revolução solar. Todo astrólogo deve conhecer no mínimo essas 3 técnicas, porque através dessas 3 técnicas você vai medir essas forças e vai indicar para onde que está indo pessoalmente o livre-arbítrio, junto com o mapa natal, junto com as tendências naturais da pessoa, e para onde que está as forças externas que ela não tem controle. Ok? Essas técnicas, eu vou gravar um vídeo sobre cada uma das técnicas. Então eu vou falar um vídeo sobre trânsitos, um vídeo sobre progressões e um vídeo sobre revolução solar, onde eu vou descrever com mais detalhes como é que funciona cada uma das técnicas, as semelhanças que existem entre elas e as diferenças. E vou dar umas dicas de como você consegue interpretar isso de maneira verdadeira e precisa para conseguir fazer previsões mais precisas a respeito de você e dos seus clientes. Então é isso. Por hoje, essa mensagem que eu queria deixar e no próximo vídeo a gente começa a destrinchar essas previsões. Inclusive, lembrando que a Companhia dos Astros tem cursos específicos sobre cada uma dessas 3 técnicas, sobre progressões secundárias, sobre trânsitos de planetas lentos e revolução solar. Que também são oportunidades interessantes de você entrar mais a fundo do que eu vou explicar nos próximos vídeos. Mas de qualquer forma, aguarde os próximos vídeos que vai ser bem interessante. Eu sou o Sérgio Pupo e junto com Carlos Holanda e Márcia Matos somos a Companhia dos Astros. Até o próximo vídeo.